Olá galerinha, aqui é o professor João Francisco. Vamos trabalhar a nossa aula de matemática de hoje. E dando o pontapé inicial, a gente vai fazer a resolução da atividade, onde nós estudamos os gráficos de uma função, tá? Como é que monta, como é que constrói esse gráfico, quais são as principais informações. Então, a gente vai desenvolver essa atividade que eu passei para vocês, a gente vai fazer essa resolução juntas, para tirarmos as dúvidas que porventura vocês possuam, certinho? Então, vamos à apresentação. Essa atividade, ela está lá na página 55 e também na página 56, tá? E nós temos aqui, a primeira questão é a questão de número 32. O que é que diz a questão de número 32? Vamos lá fazer a leitura dela. Em certo instante, t igual a zero, ou seja, t, o valor de t é zero. Um avião sai do repouso e começa a ganhar velocidade na pista até decolar. Mantém velocidade constante no trajeto e, ao se aproximar do ponto de aterrissagem, reduz a velocidade, pousa e para. O gráfico que melhor representa a velocidade v do avião em função do tempo t é. Então vamos lá. Nós temos duas informações principais de cada gráfico desse. Nós temos esse eixo vertical, que é o eixo da velocidade, e nós temos esse eixo horizontal, esse deitado, que é o eixo do tempo. Então nós temos velocidade e nós temos o tempo. Ok. Bom, a gente tem algumas informações que precisamos já de antemão observar, né? O que é que a gente tem que observar primeiro? O t igual a zero, ou seja, de onde esse avião está saindo, ele tem que dizer que o tempo, o valor de t naquele lugar é zero, tá? Então, bora lá. Onde é que o t é igual a zero? Bom, t é essa linha horizontal, tá bom? Então, para ser o lugar zero, ele tem que estar ou saindo do zero, como esse gráfico A e esse gráfico D, ou pelo menos saindo de qualquer parte dessa linha horizontal, mas que esteja começando sempre em cima da linha, ou seja, na mesma altura que o zero. Então, essa aqui está na altura do zero, essa também, essa daqui também, né, que está na mesma altura do zero. Ah, professor, mas como que você sabe que ela está na mesma altura que o zero? Tá? Perdão, essa daqui, ela não está na mesma altura que o zero. Por quê? Porque o zero, ó, ele vai estar aqui. E aqui já é outro número. Então, essa B está descartada. Agora, ó, essa daqui está na mesma posição que o zero. Essa também, que se você vier, ó, aqui nessa pontinha e você descer, você encontra o zero em x, tá vendo? Essa também. Então, essa primeira, ela está desclassificada, ok? Então, essa daqui não serve pra gente. Bom, vamos seguindo aqui as informações. O que é que acontece com o avião? O avião sai do repouso, então ele está paradinho, tá bom? Se esse avião está parado, a velocidade, ou seja, essa linha, também tem que ser zero, tá? Então vamos lá, nessa linha aqui, de onde está saindo, não está indicando que a velocidade é zero? Sim, está, ó. Aqui ó, a pontinha dela também está no zero, agora sendo zero nessa linha vertical, no eixo Y, tá? Que aqui a gente está dizendo que é o eixo, o nome desse eixo aqui, nesse caso é V, mas no geral essa aqui é a linha X e essa aqui é a linha Y, essas são as coordenadas. Bom, então aqui a velocidade saiu do zero, perfeito. Já essa velocidade, ó esse pontinho onde ele está, tá vendo? Está lá em cima do zero, está, né? Então também não vai servir para a gente. Então essa C também está fora. E essa outra, será que está fora? Essa aqui tanto é zero no tempo quanto é zero na velocidade, então também está.
Vamos para a próxima informação. Então ele saiu do zero. Todas essas duas estão concordando. Só que o que acontece com ele? Ele começa a ganhar velocidade, então ele começa a subir, a velocidade dele começa a aumentar, então os dois estão certos. Até decolar. Mantém velocidade constante no trajeto. O que é a velocidade constante? Significa que a velocidade não vai continuar a aumentar. Vai chegar uma hora que a velocidade que tiver, ela continua do mesmo jeito. Então essa daqui, ó, ela aumentou e depois ela diminuiu. Então não é isso que a gente quer. A gente quer uma que aumente, mas que ela fique um pouco estável. Então também está fora esse gráfico A. Agora olhe essa. Saindo do zero, tanto no tempo quanto na velocidade, começou a ganhar velocidade, então começou a subir, perfeito. Só que quando chegou aqui, a velocidade ficou constante. Pode olhar que se você comparar essa parte aqui, ó, ela vai estar na mesma altura no eixo V. Então, ó, tudo isso está na mesma altura. Significa que ela ficou o quê? Constante. Só que depois que levantou o voo e ficou constante, foi que fez? Começou a descer, começou a pousar. Então, a alternativa certa para a gente é essa letra D de dado. Ok? Muito bem. Vamos agora falar dessa questão de número 33. Para estimar, as coordenadas de um ponto P em certo gráfico, Denise utilizou uma régua e um esquadro conforme segue. Então, aqui está o eixo dela, né? O eixo Y, o eixo X. Ela pegou uma régua e colocou alinhada com o eixo X. Então, colocou assim em cima, exatamente em cima do eixo X. Então, foi isso que ela fez com a régua. E pegou o esquadro e colocou ele em cima dessa régua. Então, fixou aqui a régua, tá? E o esquadro fica deslizando aqui em cima dessa régua. Tudo bem. Aí a pergunta aqui é, ó, ele identificou o ponto P. Esse aqui não é o ponto P? Se você pegar esse ponto P e trouxê-lo aqui para o eixo X, ele não vai bater no número 5? Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então está na mesma altura que o 5. Ok? Então a gente pode dizer que esse ponto C, ponto P, ele é 5. Quando você pega a sua régua que estava antes deitada aqui no eixo X e coloca ela agora de pé aqui ao eixo Y e encosta o seu esquadro, você vai ver que esse ponto P, ó, se você colocar na mesma altura com a régua, ele bem apoiadozinho aqui, o seu esquadro, esse ponto P vai estar na mesma altura que o 7 em Y. Então é por isso que esse ponto P em X ele vale 5 e em Y esse ponto P, empurrando até encostar no eixo Y, ele vai encostar no número 7. Então a gente diz que as coordenadas do ponto P é 5 e 7. Sempre colocando a coordenada X primeiro, para depois chegar a Y. Então o valor de X é 5, o valor de Y é 7. Tranquilo? Assim, Denise estimou que o ponto P tem coordenadas 5 e 7. De maneira semelhante, estime as coordenadas dos outros pontos indicados no gráfico a seguir. Então agora é para a gente dizer quais são as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto D e do ponto E. Para achar as coordenadas, a gente sabe, aquele ponto, se você empurrar e aquele ponto encostar no eixo X, aquele lugar onde ele encostar, ele é a coordenada X. Se você empurrar o ponto A até encostar na mesma altura que ele está, encostar no eixo Y, então ali você terá a coordenada de Y. E as coordenadas do ponto serão o valor de X e o valor de Y. Tá? A gente já pode até fazer uma estimativa. Esse ponto, se você soltar aqui, né, está um pouco deformado, porque eu aumentei essa imagem. Mas ó, o certo é que esse ponto ele venha bater bem aqui nesse número. Então você vai dizer que o ponto A, o valor dele de X é quanto? 4.
Agora vamos lá, ó, trazendo ele para cá, ó. E o valor de y dele? Se o valor de x será 4, o valor de y será 6, não é? Então, olha lá aqui. Perdão, 5, né? Aqui. Que como ela deformou, mas ele está na mesma altura aqui. 5. O ponto B, por sua vez, nós teremos o valor de x subindo aqui é menos 3. E o valor de y vindo para cá, ó, menos 2. Então, menos 3, menos 2. O ponto C. Esse ponto C, se você trouxer esse pontinho até encostar em x, você vai encostar no número 0. Então, o valor de x do pontinho C é 0. E esse pontinho ele está ao lado do número 1, ele está no lugarzinho do número 1. Então, a coordenada do ponto C é 0 em x e 1 em y. Perfeito? Agora vamos para a letra D. Na letra D, nós temos aqui, ó, quando você desce o ponto D, ele vai chegar em que número? Menos 1, tá vendo? Então, D é menos 1. E esse mesmo ponto, se você trouxer aqui para o eixo Y, ele vai encostar no número 4. Então, a coordenada do ponto D é menos 1 e 4. Esse ponto E, se você trouxer aqui para o X, ele vai bater no número 1. Se você empurrar aqui para o Y, ele vai encostar no número menos 3. Então, a coordenada desse ponto E é 1 e menos 3. Tranquilo? Esboce o gráfico, isso aqui é a questão 34. Esboce o gráfico de cada função de R em R a seguir. Primeiro vamos lá. Quando fala esboçar o gráfico, o que é isso? É para desenhar um gráfico. Tá? E esse gráfico é o gráfico da função. Então aqui nós temos com uma função f de x igual a x menos 3. Então isso aqui é uma função. Tá? O B, também temos outra função. O C, também outra função. Então, cada função ganhará um gráfico. Essa daqui, nós temos duas funções. Então, a gente vai ter um gráfico só, agora duas retas nesse gráfico. Ok? Esse daqui, o x, é diferente dos outros. Por quê? Porque esse x está no primeiro grau, que tem o expoente 1. Ó. O expoente é 1, o expoente é 1. Também 1, também 1. Já aqui é expoente 2. Então, aqui eu tenho uma reta. Quando eu desenhar meu gráfico e ligar os pontos, aqui vai ser uma reta. Eu já sei porque o x é do primeiro grau. Aqui também será uma reta. Aqui será uma reta. Aqui, como temos duas funções, temos duas retas. E aqui, como o x está ao quadrado, não é uma reta. É uma parábola, parecendo a letrinha U. Maiúsculo, né? Ó, seria uma parábola. Por quê? Porque o x está elevado ao quadrado. E a gente já fez o gráfico? Não. Mas só pelo x eu já posso ter ideia de como é que vai ser aquele gráfico. Quando eu reunir os pontos, ligar os pontos, que figura ele vai formar. Tá bom? Bom, então aqui R é R. Significa o quê? Que eu posso usar qualquer número real. É claro, gente, que para montar um gráfico, a primeira coisa que tem que fazer é construir uma tabela. Então, essa aqui é a tabelinha da letra A, ok? E como é que a gente faz essa tabela? Primeira coisa, a gente vai ter que ter 3 partes a nossa tabela. A primeira coluna serão os valores para x. Então, vamos lá. Quem é o primeiro valor para x? O 0. E depois? O x vale 1. Depois, x vale 2, x vale 3. Então, quantos valores para x eu tenho? 4 valores eu coloquei aqui nessa tabela. Só que para fazer uma reta, eu só precisaria apenas de 2. Então, a reta eu consigo fazer usando 2 pontos. É claro que quando você coloca mais de 2 pontos, aí sua reta fica bem mais identificada, porque você vai ver aquela reta passando por vários pontinhos, ok? Então, a primeira coluna são os valores para x. E a segunda coluna é quando a gente vai substituir o valor de x. Bora lá. Aqui eu tenho uma função f de x. F de x, gente, é a mesma coisa que y. Então, tanto faz eu escrever f de x como escrever y. Eu estou calculando o valor de y aqui. Então, para calcular, o que é que eu faço? O x
primeiro x que eu coloquei. Por que eu escolhi o 0? Porque o 0 é um número mais fácil. E eu vou sempre escolher os números? Sim, sempre vai. Mas quanto menor for os números mais fáceis de colocar, melhor será a sua reta, mais fácil será o seu gráfico de fazer. Então, números pequenos é o ideal. Então, a gente tira o valor de x. E qual é o valor de x nessa primeira linha? 0. Então, no lugar de x eu boto 0 e vou responder essa operação. 0 menos 3, que dá menos 3. Logo, quando o valor de x for 0, o valor de y será menos 3. Quando o valor de x for 1, aí eu pego aqui o 1 e coloco no lugar do x. Vai ficar 1 menos 3, menos 2 é a resposta. Então, vamos lá. Quando x for 1, y será menos 2. O próximo, quando x for 2, então vai ser 2 menos 3. 2 menos 3. 2 menos 3, menos 1. Ok? Então, x sendo 2, y será menos 1. E quando x valer 3, aí a gente vai fazer 3 menos 3. 3 menos 3 dá o quê? 0. Ok? Então, 3 menos 3, 0. Logo, quando x for 3, qual é o valor de y? 0. Muito bem. Aí agora é só fazer a ligação, é só identificar, marcar os pontos. X, 0, y menos 3. x1, y menos 2. x2, y menos 1. x3, y0. Então, o nosso gráfico ficará assim. Olha a reunião dos pontos, tá? Quando x for 0, ó, tá vendo esse pontinho aqui? Se eu subir, vou encostar aqui, né? Essa parte aqui do gráfico, que número representa? Não é o encontro, então aqui é o 0, tá bom? Então, esse pontinho, se eu subir, quando ele bater no x, ele vai bater no número 0. Então, esse ponto, a coordenada dele, x, é 0. E y é aqui, ó, tá em cima do número, menos 3. Então, esse pontinho é x0, y menos 3. Esse segundo pontinho, eu vou ter o x sendo 1, tá vendo? Desci aqui. E o y sendo menos 2. Então, x1, y menos 2. Próximo, o x vai ser 2. Então, ó, esse pontinho, o x dele é 2 e o y dele é menos 1. Então, esse ponto é o 2 em x menos 1 em y. E esse, para terminar, o valor de x é 3 e o valor de y é quanto? É 0. Tá? Então, x é 3 e o valor de y é 0. Ok? Pronto. Quando você liga todos os pontinhos, aí nasce essa reta. E essa é a reta do nosso gráfico. Tranquilo? Agora, a letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. Preparar uma tabela, colocar os valores para x, substituir nessa função agora e descobrir quem são os valores para y. Tá bom? Eu já fiz direto, então a gente vai direto para o gráfico. Então, bora lá. Quando o x for 0, ó, quando o x for 0, ó, descer esse pontinho, o y será 5. Então, marquei o ponto. E quando o x for 1, o y será 3. E quando o x for 2, o y será 1. Tá? E aí a gente pode continuar. Tiago, você tem 3 pontos, é só ligá-los, 3 pontos, passando por ele uma reta. Nós temos o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 5. É esse gráfico aqui. E para terminar esse slide, agora a gente vai fazer a função de f de x igual a menos 5x. Tá? Então, se você disser que x é 0, então vai ser menos 5 vezes 0, que dá 0. Então, esse ponto aqui, ele está dizendo que x é 0 e y também é 0. Então, aqui é a coordenada 0 e 0. Só que quando x for 1, a gente vai colocar, ó, aqui 1, menos 5 vezes 1, menos 5. Então, quando x for 1, y será menos 5. Então, esse é o ponto. E quando x for menos 1, tá? Pode ser o x menos 1? Pode sim. Então, se x for menos 1, vai ficar menos 1 vezes menos 5, que vai dar 5 positivo. Então, quando x for menos 1, y será 5 positivo. Ligando aqui os pontos, temos o nosso gráfico.
ok? Vamos fazer agora a mesma coisa para a letra D e para a letra E. Qual que é a diferença? A diferença é que nessa letra D a gente vai fazer dois quadros, tá? Um para trabalhar valores de x menores do que 1. Quais são os valores de x menores do que 1? Pode ser o 0, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e qualquer número negativo que você queira. Quando você disser que x vale menos que 1, é menor do que 1, então você vai usar essa funçãozinha para calcular. Só que você pode dizer que x pode ser maior ou igual a 1. Quem é maior ou igual a 1? O próprio 1, porque 1 é igual a 1. O 2, o 3, o 4. Então, números maiores ou iguais a 1, positivos. Quando esses números forem positivos, a gente usa essa fórmulazinha de baixo, ok? Então, vai fazer duas tabelinhas. Primeira coluna da tabelinha, valor de x, tá? Para essa primeira, os valores de x têm que ser menores do que 1. Então, posso botar o 0, o x menos 1, x menos 2, x menos 3, tranquilamente. Quando eu for fazer a outra tabelinha, agora eu quero os valores de x maiores ou iguais a 1. Então, na primeira coluna, x vai valer 1, 2, 3 e 4, tá bom? Quando a gente fizer esses cálculos, descobrindo os valores de y, essa tabelinha, esse gráfico vai ficar assim, tá bom? Então, ó, quais são os valores de x? Ó, os valores de x são esses. Quais são os valores de x menores do que 1? Então, menor do que 1, tá? Menores do que 1. Pode olhar que essa bolinha está aberta. Essa bolinha ela bate no número 1. Por que ela está aberta? Porque está dizendo que ela é menor do que 1. Então, essa bolinha fechada significa que 1 faz parte. Se ela estiver aberta, então tem que ser números menores do que 1. Aí vem para cá. Quando x for 0, ó, y será menos 1. Quando x for menos 1, o y será menos 3. Então, essa é a retinha da primeira função. E a segunda função? São valores maiores ou iguais a 1. Então, ó, 1. Botei 1 aqui, ó. Quando x for 1, eu vou substituir. Vai ficar 2 vezes 1, 2. Melhor, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, quando x for 1, y é menos 1. Olha aqui, ó, esse ponto. Quando x for 2, y será menos 3. Então, fizemos outra retinha também, tá? Então, temos duas funções, teremos duas retas no mesmo gráfico. Já aqui na letra E, é o que eu disse, não é mais uma reta, porque o x está elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter uma parábola. E a mesma coisa, vou fazer o quadro, né? Minha tabelinha. Primeira coluna, os valores para x. No meio é onde eu vou substituir o x e fazer o cálculo. E a terceira coluna, os valores para y. Então, quando substitui os valores para x, então olha aqui, o que é que a gente botou? A gente colocou x valendo 2. Então, vai ser 2 ao quadrado, 4 dividido por 4, 1. Então, quando x for 2, y vale 1. Então, é esse pontinho aqui. E quando x for 0? 0 dividido por 4 dá 0 também. Então, aqui vai ser 0 e 0. E se o x for menos 2, pode? Pode sim. Menos 2 ao quadrado também dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, menos 2 ligado a 1. Então, aqui a gente não faz mais uma reta, e sim essa curva que a gente chama de parábola. Ok? Vamos para a questão de número 35. Dadas as funções f de r em r e g de n em r. Nossa primeira pausa. Quando a gente tem duas funções, tem a função f e tem a função g. A função f pode ser tudo quanto é de número. Por quê? Porque eu disse que é r em r. Então, qualquer número real. Pode ser positivo, negativo, fração, decimal, né? Número finito, número infinito. Qualquer coisa vai me servir. Já quando eu falar da função g, eu estou dizendo que vai ser n em r. Ou seja, só me servem os números naturais. E quem são os números naturais? São aqueles números
positivos, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui duas funções, f de x e g de x. F de x é 3x mais 2, g de x, 3x também mais 2. Note que as funções são as mesmas. E o gráfico vai ser o mesmo? Não. Esboce os gráficos de f e de g em planos cartesianos distintos e escreva qual a diferença entre esses gráficos. Principal característica, principal diferença, pessoal, é que no G a gente vai utilizar apenas números positivos. Então, o nosso gráfico ele vai estar apenas do lado positivo, os valores de x. Já os valores de x no gráfico da função de f de x, você pode usar número negativo. Então, o seu gráfico pode também estar do lado negativo. Então, as funções apresentam domínios diferentes de f em g, tem seus gráficos diferentes. Foi o que eu disse. O g é obrigado a ser apenas positivo. O f pode ser positivo? Pode, mas pode ser negativo se você quiser também. O g pode ser negativo? Não pode, porque o g são apenas números naturais, ok? No caso de f, pode ser escolhido 2 ou mais pontos e traçar uma reta que passa por eles. Já a função g deve ser representada apenas pelos pontos cuja abscissa é o número natural. É exatamente o que eu acabei de dizer. Então, aqui está, ó. Como é que vai ser? A função f de x pode usar tanto números positivos, só que ela pode usar números negativos. Ou seja, essa reta ela pode passar. Porque ó, esse lado aqui por onde ela passa já é o lado de x negativo. Já a função de x, ó, tem os mesmos números, ligados do mesmo jeitinho, tá vendo? Mas eu não tracei essa reta, e se eu fosse traçar, ela só poderia chegar até o número 2. Ela não passaria como passou essa reta da função f de x. A g de x, como só pode x positivo, essa retinha não poderia passar daqui. Ela só pode ser daqui para cima. Tá bom? Então essa é a principal diferença. Ok, então essas aqui foram as questões que nós fizemos a resolução. Espero que tenham compreendido e qualquer dúvida é só entrar em contato. Ok? Então, um abraço e tudo de bom.